Uma vez um feliz sábado a todos. Estamos felizes por estarmos aqui juntamente com os irmãos, poder participarmos assim com os irmãos, por estarmos louvando o nome de Deus, né? E podemos honrar a Deus, não é? Através da música, através do canto e da pregação. Nessa manhã, quero iniciar a sua Bíblia juntamente comigo no livro 2 Reis, uma carta a Reis, capítulo 6. Vamos falar de um personagem, né? Um homem de Deus, que Segunda Reis 6. Segunda Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Ali fala da ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O verso 8 diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. A Síria era um exército muito grande, forte, preparado para a luta, para a batalha. Israel era um povo pequeno, despreparado para a guerra. E aí então o rei da Síria falou: olha, vamos armar uma emboscada para Israel. Né? E o verso 9 diz assim: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então Eliseu, o profeta, ele, sem nem falar nada, Deus falou para ele: avisa o rei de Israel, porque em tal lugar, os sírios vão montar um acampamento, vão emboscar. E aí o verso 10 diz assim: e o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado. E assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Aí ele chama os exércitos e os comandantes de lá e diz assim: espera aí, quem aqui está me traindo? Quem aqui está levando informação para o rei de Israel? Olha. E aí, continuando, diz assim: olha, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas da tua câmara de dormir. Aí ele disse: olha, existe um profeta em Israel, e todas as vezes que você projeta um local para atacar Israel, o profeta Eliseu, ele avisa o rei de Israel. Tá bom, o rei falou: ah, é assim então? Aí o que o rei fez? No verso 13, e disse: ide onde está, para que eu mande prender. Foi-lhe dito, e eis que está em Dotã. Aí sabe, o profeta Eliseu, ele reside em Dotã. Aí o rei fez o quê? Tendo levantado o quê? Verso 13 continua: foi dito, eis que está em Dotã. Então verso 14 diz assim: então enviou para lá o quê? Cavalos, carros fortes, tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Imagina, um profeta para milhares de pessoas que o rei mandou prender para matar.
Olha a diferença. Um exército forte, um exército preparado, com milhares de soldados, para prender o quê? Um homem. Mas qual era a diferença? Israel é um povo pequeno, despreparado, mas tinha o quê? Tinha um profeta. Enquanto a Síria tinha todo o seu exército, mas não tinha um profeta, um homem de Deus. Então eles agora, então vamos, né? Vamos cercar Dotã. Cercou toda a cidade. E o verso 15 diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, você sabe que é Geás, né? Geás era o ajudante de Eliseu. Então, saído eis que ele viu o quê? Tropas, cavalos, carros, haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai meu Senhor, que faremos? E Eliseu respondeu o quê? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão conosco. E aí o verso 17 fala assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e o monte estava o quê? Cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: peço-te essa gente de seguir. Feriu de cegueira conforme o que? A palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou. Mas esse aqui, o servo de Eliseu, ao levantar de madrugada, ele sai, ele vê o quê? Uma multidão, a cidade cercada. E ele agora entra e diz para Eliseu: ih rapaz, não vai estar feio. Olha, estamos cercados. Eliseu disse: olha, é maior quem está conosco do que nós. Eliseu orou para que Deus abrisse o olho do seu servo, para que ele enxergasse. E nessa manhã, Deus quer abrir nossos olhos também, para que nós possamos ver que ao nosso redor existe um exército que está defendendo da nossa. Amém? Amém. Assim como Eliseu. Eliseu não se preocupou. Eliseu só falou para ele: olha, do nosso lado, Deus é maior que isso. E Eliseu orou para que Deus cegasse a visão daquele povo. E ele disse: olha, a cidade não é essa. E Eliseu conduziu aquela multidão para onde? Para Israel, onde estava lá o rei. E chegando lá, o rei se assustou quando viu aquele batalhão, aquele exército, e disse para Eliseu, que continuou na história: então vamos ferir eles. E ele falou: não vai ferir ninguém. Você tem que ferir aqueles que se fazem mal. Eliseu disse para ele: dê pão e água para ele do rei. E o rei foi além. O que o rei fez? O rei fez um banquete, serviu aquele povo, e eles comeram e beberam. Depois a sua visão voltou, e eles viram que eles estavam em Israel, na presença do rei. Mas disse que eles foram embora para a sua terra, e nunca mais eles
perseguir Israel, até aquele momento, né? Um determinado tempo, e depois voltaram novamente. Mas Deus está dizendo para você e para mim que cada dia nós enfrentamos lutas. A gente que trabalha na comportagem, no dia a dia nós enfrentamos muitas situações, mas nós estamos firmes e fortes porque nós confiamos no Deus poderoso. Nós sabemos que Deus está conosco. E passamos o que passar e sabemos que Deus não nos abandona. E o que Deus quer dizer para nós nesta manhã é que não importa a situação que você está vivendo, se os seus olhos não foram abertos ainda, Deus pode abrir seus olhos para que você possa enxergar. E o anjo do Senhor está sempre ao nosso redor. Amém. Nos acompanhando, nos ajudando, nos protegendo. Lutas nós teremos, faz parte da vida cristã. Se você estiver aqui e tudo estiver bem com você, algo está errado. Se você não é provado, se você não tem passado por provas, sua vida está errada. Porque o cristão, ele vive uma vida de provação. Veja que o profeta Eliseu, ele vivia os seus desafios, tá? Mas ele sempre confiou em Deus, o poder de Deus. E você e eu também somos profetas hoje da palavra de Deus. Amém por isso? Amém. E Deus está conosco. Então nós não temos o que temer. Tá? Porque se Deus é por nós, quem será por nós? Nada. É claro que como ser humano, muitas vezes a gente quer o quê? Quer se acovardar, como Elias, né? Quer entrar numa caverna, que muitas vezes entramos na caverna. E Deus vai ali e nos chama pelo nosso nome, né? E nos dá a sua mão e nos tira dali, né? Assim como fez com Elias. Elias tremeu, temeu de Isabel, fugiu, foi para uma caverna e Deus teve que ter lá buscar. Muitas vezes nós estamos em uma caverna e Deus vem pelo nosso lado. Ele estende a mão para nós e Ele diz: olha, não temos porque eu sou contigo, amém? Deus está nos amparando, nos cuidando. Nós estamos vivendo num momento difícil desse mundo, um mundo completamente corrompido, onde o certo é errado, onde tudo que não presta está liberado. A igreja passa por um momento de liberal. Muita gente acha que pode fazer o que quer na igreja. Isso é profético, esse momento de apostasia, né? A igreja está passando por esse momento, mas não quer dizer que eu e você tenha que fazer parte disso. Deus pede que nós consagremos a nossa vida a Ele. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão. Nós quem quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão, quem quer ir para o céu. Mas para ir para o céu, existe renúncia. Exige muita renúncia. Joelho no chão, oração e ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. Porque, como dizia o pastor, ele pregou e nunca mais esqueci essa frase que ele pregou. E a gente, de dia nós andamos com Jesus. Isso eu estou falando não que a gente está andando, mas muito assim. De dia anda com Jesus e à noite dá uma saidinha com o diabo. Como é você? Quer ficar com um pé na igreja e um pé fora da igreja. Não funciona. Ou você fica com os dois pés fora da igreja, ou você fica com os dois pés dentro da igreja. Porque não vai ser possível você agradar a dois inimigos. Ou você agrada a Deus, desagrada o inimigo, ou você agrada o inimigo, desagrada a Deus. Então nós estamos passando por uma época desse jeito, em que tudo pode, é a época do achismo. Aí eu acho isso, mas a Bíblia diz, assim diz o Senhor. Então nós temos que seguir o que diz a palavra de Deus. Né?
focarmos em Cristo, né? Almejamos o céu, então temos o quê? Que fazer aquilo que é a vontade de Deus para estar nesse céu. Porque Jesus vai dizer assim, ó, para aqueles que estão brincando com a salvação: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. São palavras duras, tá? E eu não desejo a nenhum de vocês, tá? Mas que infelizmente, se nós não seguirmos o que a palavra de Deus nos orienta, tá? Fazermos a vontade de Deus, nós estaremos do outro lado. Não tem outra, não tem meio termo. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. Então, às vezes, a gente pensa que estamos fazendo o correto, estamos dando a nossa vida